Estamos ao vivo, estamos ao vivo! Estamos ao vivo, Pedro Zambardini. Boa tarde, amigos. Feliz Páscoa, feliz Ano Novo, feliz Dia de Gansos. Hoje é Dia de Gansos, segundo o calendário norueguês, Dia de Gansos. Ganso era uma ave sagrada para os vikings, tá? Você está fazendo alguma insinuação, Kiko Nogueira, a respeito das recentes revelações? Começando mais um DC ao meio-dia. Seu giro de notícias no horário do almoço. Hoje é dia 1º de julho de 2020. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui já. Caco13 mandou para a gente. Saravá, Kiko, FBI. Saravá, papai. Babalaô 3 Ele falou que FBI é a sigla para ferrou o Brasil inteiro. Essa é boa. Ana Luísa mandou coraçãozinho. Bárbara Richard, bença. Deus te abençoe, minha filha. Tamo junto. Ana Luísa mandou boa tarde, comunidade DCM. Silvia Andrade, boa tarde, Pedro. Benção, Kiko. Estou tentando substituir o Ricardo da Silva. Acho que o Ricardo da Silva foi passado para trás, hein, Kiko? Ricardo da Silva, será que abandonou a fé? Ricardo da Silva hoje é um apóstata. O herege, nós vamos ter que achar onde ele mora e intimá-lo, senão seu destino será queimado na fogueira, né? Na fogueira santa. Exatamente. Adriana Parisotto mandou para a gente boa tarde de Arurama, Rio de Janeiro. Mídia Livre está com a gente, fanpage do blog da Dilma transmitirá a live do DCM. Um grande abraço, Daniel Pero Bezerra de Fortaleza, Ceará. Daniel, super obrigado aí pela divulgação. Obrigado a todos vocês que estão divulgando aqui as nossas lives. Sandra Araújo, boa tarde. Heloísa Borges, boa tarde, Lindeusos. Nossa, obrigado. Valdemir Pereira, boa tarde, DCM aqui de Paraty, Rio de Janeiro, fora genocida, perdão. Marcelo Nogueira, Shalom Adonai. Shalom é paz em hebraico, tá? Adonai é o Senhor, na paz do Senhor, tá? É isso aí. Shinobi BR mandou aqui pra gente essa intimação do Marreco de Maringá, essa imitação, kkkk. Josh Henrinde, por enquanto, nenhuma palavra da Globo News sobre a Vaza Jato e o FBI. Ângela Maria dos Santos, bença, Kiko. Deus te abençoe, minha filha. Muito bom. Valdinez mandou pra gente, boa tarde, Kiko. E Pedro Zurique presente. Olha só, estamos internacionais hoje. Graça Padilha, Niterói, aguardando os bons. Mandou vários emojis aqui do Lulinha. João Alves dos Santos, bom dia, DCM. Pedro Nogueira e Kiko Zambardini. Trocaram os nossos sobrenomes, Kiko. Boa, legal. É assim mesmo. Acontece nas melhores e nas piores famílias. Jorge Ribeiro, boa tarde, pessoal. Ana Luísa, Kiko está acabando de apostar a barba. Ricardo da Silva, é o pássaro? É o tucano? Tá mandando aqui pra gente. Ricardo da Silva mandou vários emojis, vários logos do DCM, mas ele não pediu mais bem. Você acha que tá virando aposta, tá mesmo, hein, Kiko? O Ricardo perdeu a fé, acontece. Vamos torcer para ele reencontrar o Senhor, né? Seja lá quem for o Senhor, ou o cachorro Augusto. Quem sabe ele conhece o cachorro Augusto, espero que não roube o cachorro Augusto. E aí, na verdade, se chamava Zeus, não é? Meu, que história, é fantástica essa história. História fantástica, porque não cola, né? O cachorro de raça é que nem o Queiroz na casa do Acef. Gente, aí, o resumo da história é a bichinha que roubou o cachorro, ele tinha dono e tiveram que devolver porque ficou feio o negócio. Não sei se a palavra a gente pode dizer roubou, mas é algo próximo disso mesmo, porque estava lá e diz ela que o caseiro estava tomando conta, ela viu o cachorro, se fosse um vira-lata, ela não pegava, como era aquele pastor, Abramovai, qualquer coisa assim, Saramaleque, Silas Malafaia, o cachorro você olha para o cachorro, você vai, esse cachorro vale dinheiro, esse cachorro é que nem um Porsche, esse cachorro vale uma bala, não é o cachorro bosta aí, né, vira-lata, que nem aquele cachorro que está há 4 meses no Alvorada, chama Alvoradino, e ninguém está nem aí, dele. É a míngua. Agora ela viu esse cachorro, poxa, né? Ninguém tá aí, ó, pegou. Augusto Bolsonaro. Que era do Najib. E o Najib apareceu para pegar o cachorro. Que coisa ridícula, não? E o pior é o nome, né? Augusto, em homenagem a Augusto Nunes, ao general Augusto Heleno. E quem que é o outro Augusto mesmo?
Augusto Aras. Augusto Aras, né? Sendo que dos 4, o único que não vem, se você chamar Augusto, vem aqui, é o cachorro, né? Mas vamos lá. Temos membro novo no canal aqui já, o Marco Silveira, e eu tenho que dar os avisos de sempre, gente. A gente tem um crowdfunding aberto, a gente precisa muito da ajuda de vocês nesses tempos difíceis para a gente continuar fazendo o jornalismo que a gente acredita. É o primeiro link aqui da descrição, logo abaixo. E fora isso, a gente tem a ferramenta Membros também, que é uma forma de você contribuir com o DCM mais vezes. Membro é como se fosse um assinante de TV a cabo, só que do seu canal favorito no YouTube. Membros na categoria básica tem acesso aos emojis customizados. Membros na categoria bronze têm acesso a uma live exclusiva semanal que acontece quinta-feira, 7h30 da noite. Membros na categoria prata têm acesso ao concurso cultural pela aba comunidade. Daqui a pouco eu vou falar sobre o concurso para vocês participarem, além de mandar o superchat. São 2 possibilidades para os membros prata, e os membros na categoria ouro podem participar de uma live presencial. Fora esses, nós temos os membros na categoria diamante, que tem acesso ao grupo do WhatsApp dos jornalistas do DCM, e tem os superchats ativados. Tem uma conta bancária que você pode contribuir diretamente para o DCM, e se você não puder ajudar financeiramente, não tem problema nenhum, recomenda para um amigo seu que, se ele puder ajudar. E, além disso, dá sua curtida, compartilha no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, nas suas redes sociais, também assina o canal, ativando as notificações. Kiko? É isso aí, meu caro. Vamos lá? Vamos falar da Vaza Jato, novo capítulo da Vaza Jato. Fazia tempo que não aparecia, né? Alô? Não é, Pedroso? Andava sumida, né, Kiko? Andava sumido, tá? Os caras fazendo outras coisas, não sei o quê, mas, enfim, hoje saiu aí uma matéria dando conta do compartilhamento de informações sigilosas e de maneira ilegal com o FBI, o Federal Bureau of Investigation, a Polícia Federal Americana, no processo aí das investigações lá da República de Curitiba, tá? Eu acho que o coração da história é o que foi negociado com relação à Odebrecht, tá? Eu vou ler um resuminho aqui, porque a matéria é muito longa. Essas matérias da Pública e do Intercept, elas são, na minha opinião, mal editadas. Eu tenho esse problema. O problema não é ser longo, o problema é ser longo e eventualmente não muito claro. Se não entrar direto no ponto, foi ilegal de cara, e daí você vai explicando por quê. Mas vamos lá. A Lava Jato pediu ajuda aos Estados Unidos para quebrar a criptografia do sistema de pagamentos ilegais da Odebrecht antes de receber acesso oficial ao material. Os procuradores admitiram, inclusive, que o FBI tinha mais conhecimento sobre as investigações envolvendo a empreiteira do que as autoridades brasileiras. É o que mostram diálogos divulgados essa quarta-feira pela Pública com o Intercept. As relações entre o FBI e a Lava Jato já tinham sido reveladas por outras pessoas, outros órgãos de imprensa, inclusive o DCM, tá? O Conjur e outros ali. O Nassif faz um excelente trabalho de cobertura da Lava Jato desde sempre. Eu destacaria esses 3. O resto da imprensa fez cobertura de release, fez parte do conluio, fez parte do consórcio, que agora a gente está vendo que os Estados Unidos também ali em cima comandando o show, né? E aí esses diálogos revelam o alcance dessa ligação com o FBI direta entre os procuradores que se vangloriam, a gente jeca, a gente paranaense jeca, a gente jeca de classe média branca, que acha o máximo ir para Disney. A Tamea Danelon, numa certa altura, ela diz que está indo para Vegas. Aí o Dallagnol dá risada. Tamis, ele chama de Tamis. Imagina você ter alguém chatamente que chama de Tamis. Não dá para levar a sério. Pedris, Tamis, hein? Pedrites, você quer que te chame de Pedris? Zambardes, não, né, o Mussum, ou é um babaca, né, Tamis, boa Tamis, estamos juntos, você não consegue ver o Dallagnol falando, estamos juntos, ai Deus do céu, como é que a gente foi parar na mão desses caras? Aí, as conversas divulgadas ocorreram em grupo chamado Acordo ODI, que é Acordo ODI de Odebrecht, tá, e tratam desse sistema MyWeb Day, ao qual os procuradores só tiveram acesso oficialmente em agosto de 2017, segundo o Globo. Em 31 de agosto de 2016, um ano antes do acesso oficial, portanto, o procurador Paulo Roberto Galvão disse que pediu auxílio ao FBI para quebrar ou indicar um hacker para acessar o sistema MyWeb Day.
Em resposta, o promotor Sérgio Bruno, que coordenava a Lava Jato em Brasília, afirmou que então o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, chegou a ter uma reunião na Embaixada Americana para pedir ajuda com sistemas criptografados da Odebrecht. Você acha que essa ajuda é de graça? E mais ainda, o Janot vai lá na Embaixada Americana, tudo isso feito debaixo do nariz, à margem do Ministério da Justiça. Onde é que estava o senhor ministro da Justiça, José Carlos Martins Cardoso? Eu pergunto a vocês, cadê? Como é que esse cara não foi para cima dessa turma? Né? Olha o resultado de você achar que está infringindo a lei, o tal do republicanismo, quando você está dando para uma turma de privilegiados, ou de gente que se acha especial, de gente que se acha com a missão divina, porque tem imbuído nisso também esse caráter evangelizador, né, evangélico evangelizador dessa turma, uma missão divina, missão de Deus. O Daniel achava que ia para a igreja e ali pregava sobre as 10 medidas sobre a corrupção, como se fosse, sei lá, um Messias, o caráter messiânico dessa bosta, né? Mais do que o Moro, que é um cara calculista. Ele é frio, ele não é inteligente, ele não é culto. Ele é quase um jumento quando escreve, ele é no Twitter, quase tanto quanto o Weintraub, mas ele é esperto, ele sabe jogar, sabe mexer os fiozinhos da justiça e comandou essa operação. Enfim, o Paulo Roberto Galvão, procurador, admitiu que o FBI tinha total conhecimento sobre as investigações, ao contrário das autoridades brasileiras. Aí, aspas, o canal com o FBI é com certeza muito mais direto do que com o canal da embaixada. O FBI também já tem conhecimento total das investigações, enquanto a embaixada não tem. De minha parte, acho útil manter os dois canais. Depois ele disse que as conversas com o FBI aconteciam em várias frentes. A nossa foi com o Adido, porém o que fica em São Paulo, o mesmo que acompanha o caso Lava Jato. Em resposta à pública sobre esse ponto das conversas, o consórcio da Lava Jato invocou as platitudes de sempre, dizendo em nota que a cooperação internacional inclui, antes da transmissão de um pedido de cooperação, manter contato, fazer reuniões virtuais ou presenciais, discutir estratégias com o objetivo de intercâmbio de conhecimento sobre as informações a serem pedidas e recebidas. Em outubro, outro diálogo dá a entender que o pedido de ajuda para acesso ao sistema já tinha sido feito pessoalmente ao adido do FBI, David Williams. Se não me engano, o assunto de baixo é o mesmo que o Carlos Bruno explicou para mim recentemente na despedida do adido Frank Dick na Embaixada do Reino Unido, certo? O Carlos escreveu o adido em uma mensagem encaminhada por Roberto Galvão. Aparentemente, embora as conversas tenham prosseguido, a cooperação não vingou. No entanto, no final de 2016, a Braskem, que é uma parceria, uma joint venture entre a Odebrecht e a Petrobras, e tem ações na Bolsa, ao contrário da Odebrecht, fechou um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos para o pagamento de uma indenização de 3,2 bi aos Estados Unidos, Suíça e Brasil, que foi reduzido para 2,6 bilhões por práticas de corrupção. Procurada pela pública, a Lava Jato não desmentiu ter tido acesso ao sistema da Odebrecht antes de recebê-lo por vias legais, mas afirmou em nota que os dados do sistema Drausis, entregues ao Ministério Público Federal no bojo do acordo de leniência firmado pelo Grupo Odebrecht, já foram objeto de perícia submetido à avaliação do Poder Judiciário brasileiro e auxiliaram no fornecimento de provas a diversas investigações e acusações criminais. Né? Essas relações entre o FBI e a Lava Jato, como a gente falou, já tinham sido alvo de algumas matérias, uma delas do DCM mesmo, com o Jur deu algumas, como eu falei aqui, e basicamente essa ligação que fica explicitada e que, conforme o doutor Zanin, o Cristiano Zanin Martins, que é advogado do Lula, disse assim, essa reportagem da Vaza Jato mostra que a teoria da conspiração, entre aspas, ele pôs aqui, que apresentamos desde 2016 sobre a cooperação informal dos Estados Unidos para construir casos no Brasil, estava absolutamente correta. O que isso sinaliza também? É uma imiscuidade, uma promiscuidade que interessa aos Estados Unidos, que representa ali interesses das empresas americanas. Então, interessava
para os americanos você entrar aqui no Brasil, que é um quintalzão, e destruir uma empresa como a Odebrecht. Claro que isso, em tese, tem toda a roupagem de uma lei de práticas de corrupção no exterior, que é essa lei aí que se baseou o FBI para se meter nos negócios aqui das empresas brasileiras. Mas é a intervenção militar que antes era feita com tropas, ou com, por exemplo, a frota que estacionou durante o golpe de 64, é agora através de meios jurídicos. Né? É o golpe que a Dilma falou, é através do judiciário, não é mais com armas. Por isso esse golpe militar aí é uma fantasia de babaca negacionista. Mas o que é que acontece? Quem tem o poder de fato hoje? O judiciário, o Moro e a Lava Jato, que tinha, e que agora finalmente está sendo enquadrada. Num chat do Deltan, de maio de 2016, tá? Constante desse arquivo entregue ao Intercept, também a Danelon, a Tamis. A Tamis é aquela também que fez o pedido de impeachment, né, com a ajuda do jurista Modesto Carvalhosa, a mando do Dallagnol. Você vê o grau de audácia, de ousadia dessa turma aí. Mas a Tamis, tá? Brincou com uma viagem para os Estados Unidos. Vou tentar tirar uma foto com a Jennifer Lopes e o cartaz das 10 medidas. Aí ela diz assim: os agentes do FBI já apoiaram, mas não pode publicar a foto, ok? Eles não deixaram, disse a Tamea, enviando a foto. Infelizmente, essa foto não foi recuperada. Ela foi apagada e não chegou até o Intercept. O Pedro Zamora pagaria o dinheiro que fosse, né? O Pedro gosta de comprar coisas em leilões virtuais, porque ele coleciona, por exemplo, bonequinhos do set original de Star Wars. Mas ele daria um dinheiro grande, venderia a samambaia para ter uma foto da Tamis com também a Danelon, perdão, da Tamis com a Jennifer Lopes, né? E aí com uma legendinha, sei lá, coraçãozinho, tamo junto. Também uma foto que todos são agentes, com exceção de uma tradutora brasileira. Ela fez a fotinha com os caras do FBI, tá? Mostrando familiaridade com a agente americana, tal de Leslie, o Dallagnol se entusiasma e disse que a imagem lembra o filme Missão Impossível, estrelado por Tom Cruise. Aí ele diz assim, legal a foto. Um filme bom, hein? Ele diz assim, legal a foto. A Leslie está em todas, risos. O Dallagnol é esse menino de bochecha rosada, deslumbrada, bobo, que tem um poder desmedido, poder absoluto leva à corrupção absoluta. Não há como escapar disso. Ele não responde a ninguém. O Janot estava bêbado interessado em sabe-se lá o quê. Como é que uma pessoa que não está em posse de suas faculdades mentais tem condição de chefiar essa turma? Os caras deitaram e rolaram em cima dele. Deitaram e rolaram, fizeram o diabo. O resultado a gente está colhendo. O Bolsonaro é um deles, o principal. E que agora estão sendo comidos pelo bicho que eles criaram, né? Que é o Bolsonaro Augusto Aras. Agora, vou botar aqui, olha só, esse diálogo, veja que coisa fofa. Também 18 de maio de 2019, tá? Amigo, amanhã viajo para Vegas. Que legal, Tamis, divirta-se muito por lá. E aproveite para descansar um pouquinho também. KKKKK. Férias merecidas. Lógico, Alexandre disse que quando eu voltar, ele agenda a reunião com vocês, ok? Sinalzinho de positivo. Vou tentar tirar uma foto com a Jennifer Lopes e o cartaz das 10 medidas. Os agentes do FBI já apoiaram, mas não pode publicar a foto, ok? Eles não deixaram. Arquivo não encontrado aqui, que é a foto, tá? Todos são agentes. A loira é brasileira e translator. Translator é tradutora. Translator em inglês é translator. Ela botou aqui no idioma do Decotelli. Ah, garota, aí é missão impossível. Até ouvir a musiquinha, kkkk. Legal a foto. As Leslie está em todas, risos. O outro alto eu conheço, mas não lembro o nome. Você lembra? Enfim, esses aqui eram os intocáveis do Brasil, essa gente deslumbrada. E vou te falar, foi com dinheiro público para Las Vegas? Foi uma esticada? Nós pagamos essa viagem? Quem pagou? Ou isso aí ela resolveu
como, por exemplo, eu fazia na Editora Abril. Tinha um dinheiro de viagem que era dado pela casa para eu cobrir lá, sei lá, Nova York. E aí, para as coisas que eu levava, por exemplo, a minha mulher, eu tinha uma outra conta, e aí eu pagava do meu bolso. Tá? As pessoas honestas fazem isso, não estou falando isso para me jactar de nada. Qualquer um de nós faria. Eu duvido, numa boa, que esse pessoal tenha feito. Duvido só. Tá? Não estou acusando de ter feito. Mas eu acho que é esquisito. Olha aqui, né, vai esticar para Las Vegas com dinheiro de quem? Dela, foi com o pessoal do FBI, foi com o marido. Olha a farra com dinheiro público. Isso tudo é feito desse jeito, assim, você chega e decide, avisa. Ela comunicou o Dallagnol. Ela simplesmente comunicou, estou indo para não sei onde. Estava de férias, não é dito aqui. Né? É simplesmente uma esticada com a Leslie, que é essa gente aí, né? Ou isso tem uma coisa que foi organizada. Por que agora que o Augusto Aras está querendo que eles demonstrem as contas de investigações paradas e prestem ali devida satisfação à lei? Eles não querem. Do que eles têm tanto medo? O que incomoda tanto? Né? É isso que a gente vai ter que saber com esse pessoal assim que eles forem processados devidamente. Não pode ser, e isso é cruel aqui no Brasil, né, com o tamanho que tomou, a musculatura que esses caras adquiriram em governos progressistas, né, em governos petistas, em que o Ministério Público Federal virou esse monstrengo. Precisa voltar para a caixinha. O Dallagnol não pode sair dando pitaco. O Moro foi parar no governo de um fascista porque é fascista também. Ambos, ele, Bolsonaro, são a mesma coisa, como disse a Conja. Isso tudo aqui com o apanágio dos Estados Unidos, do FBI, né, do DOJ, Department of Justice. Vocês imaginam os caras prestarem contas ou trocarem informação com um órgão americano sem passar pelo Ministério da Justiça? Tudo isso debaixo do nariz do ministro José Eduardo Martins Cardoso, que a gente sabe que nunca foi um cara de confrontar. Eu tenho para mim que o Cardoso, que é um advogado muito bom, estava pensando já no pós-golpe. Tá? E aí, sei lá, né, a gente cobrava no DCM, muita gente cobrava, quem pegava muito no pé dele era o Paulo Henrique Amorim, falecido Paulo Henrique Amorim, que faz muita falta. Eu não quero culpar o Cardoso de jeito nenhum, mas tem a impressão de que fosse ao Aragão, por exemplo, que vai conversar conosco à noite, né, Pedro? É isso? A coisa não teria sido feita dessa maneira tão... Vai, né? Tão abusiva, tão numa boa, tão tranquila para eles. Alguém teria que enquadrar, no mínimo, de maneira a se informar e passar a informação de modo a ter um contra-ataque na mídia. Nós fizemos isso. Agora, nós ali tínhamos, sei lá, 4 anos de vida, o DCM do final de 2002, 2013, janeiro, começa de 3 anos, 2016. E aí o que a gente viu foi uma festa da uva. Né? Os caras deitaram e rolaram em cima da República Brasileira. Estamos aqui com o senador Humberto Costa. Tudo bem, meu caro? Pode falar já? Já podemos continuar? Claro, tudo bem. Prazer estar com vocês. Alegria, tudo bem? Estávamos falando aqui do caso aí da nova Vaza Jato, e eu estou dizendo aqui do absurdo que é essa situação toda, do quanto que isso prejudicou o Brasil. O resultado é o Bolsonaro. São tão fascistas quanto o Bolsonaro, com uma agenda ali que a gente está vendo agora que obedecia a interesses do FBI. Está lá o batom na cueca, né, de conversas e admissões, inclusive com o procurador Vladimir Aras, dizendo que era ilegal para o Dallagnol, e o Dallagnol falando, dando risada, sendo muito irônico com isso. Né? O famoso jeitinho. Crime, precisava responder na forma da lei. E agora, queria ouvir o senhor, senador, sobre essa nova revelação
E não está na hora desse pessoal responder na forma da lei, ser processado direto, de uma maneira decente, forte, contundente ali? Por favor, diga para nós. Não, com toda certeza. As revelações, elas são gravíssimas, elas demonstram a ingerência de um governo de outro país, como, aliás, já se tinha amplo conhecimento, já havia amplas suspeitas, mas vem mais uma comprovação extremamente consistente, não é? E aquilo que necessita ser feito será feito mais uma vez, mas sempre com um certo grau de dúvida de se isso vai surtir o efeito desejado. Vocês lembram perfeitamente que, a partir das revelações da Vaza Jato pelo Intercept, que mostraram uma série de ações não somente ilegais, mas claramente criminosas por parte do juiz Sérgio Moro, da chamada força-tarefa do Ministério Público na Lava Jato, e nós recorremos todas as vezes a quem de direito, ao Supremo Tribunal Federal, à Procuradoria-Geral da República, a instâncias de primeiro grau, quando isso deveria ser o caminho adequado. E, no entanto, de lá para cá tivemos pouquíssimas repercussões dessas ações que foram feitas, não somente pelo PT, pela oposição, de um modo geral, por instituições da sociedade civil. Nós, inclusive, temos aí uma ação pendente que está lá no Supremo e que diz respeito à consideração, à avaliação quanto à suspeição do juiz Sérgio Moro no seu posicionamento, na sua postura, não é? No julgamento e no processo contra o presidente Lula. Então, nós certamente vamos cobrar que isso venha a ser objeto de uma investigação e, ao mesmo tempo, de uma punição. Mas eu confesso que tenho muitas dúvidas, não é? Sou muito cético quanto à possibilidade de, efetivamente, nós conseguirmos uma resposta judicial. Agora, é muito importante que nós possamos denunciar à sociedade, mostrar à sociedade o que estava por trás daquele golpe, não é? O que está por trás da postura do ex-juiz Sérgio Moro e dessa chamada força-tarefa da Lava Jato lá de Curitiba. Senador, o PT foi republicano demais nesse caso? A gente está vendo Augusto Aras indo para cima da Lava Jato ali, tentando enquadrar esses caras num momento diferente, que a Lava Jato não é mais a Lava Jato que era. Tudo bem. Mas houve, assim, não sei, no meio de, enfim, um golpe que estava em curso, houve uma certa leniência, foi muito republicano? Bem, eu acredito que é perfeitamente possível ser republicano respeitando a lei. A lei em nenhum momento determinava que seria uma obrigação do presidente da República, não é, indicar o mais votado da lista dos procuradores para assumirem a Procuradoria-Geral da República. E isso faz toda a diferença, não é? Foi a postura de gente como o Janot, o ex-procurador Janot, a própria ex-procuradora Raquel, que, apesar da Raquel ter sido escolhida pelo presidente Temer, né, que aprofundaram o golpe que foi dado naquele momento, respaldaram e tal. Eu acho que o PT errou, embora o nosso objetivo fosse o objetivo de acertar. Assim como nós erramos brutalmente na escolha de determinados integrantes do Supremo Tribunal Federal, não porque tenham se posicionado, se colocado em algum momento contra o governo da presidenta Dilma, principalmente, ou contra o presidente Lula, mas por terem, vários deles, em vários momentos, adotado posições que são inexplicáveis do ponto de vista jurídico, do ponto de vista constitucional, deixando claro que havia também um componente político muito forte no posicionamento de vários daqueles que foram escolhidos pelos nossos governos para comporem a Suprema Corte.
Tá. Tem um trecho aqui dessa reportagem que diz assim: à frente da Secretaria de Cooperação Internacional, da PGR, o procurador Vladimir Aras, que é irmão do Augusto Aras, alertou diversas vezes para problemas legais envolvendo a colaboração direta com agentes do FBI. Segundo o Intercept aqui, uma conversa tensa em 11 de fevereiro de 2016 revela até que ponto a Polícia Federal mantinha proximidade com o FBI e desconfiava do governo de Dilma Rousseff. Esse desconfiava é que me deixa muito, enfim, encafifado, para usar um termo antigo, porque desconfiava porque uma vez que eles tinham basicamente autonomia total. Mas vamos lá. A ponto de o próprio chefe da Lava Jato, Deltan Dallagnol, admitir ao secretário de Cooperação Internacional da PGR que a PF preferia tratar direto com os americanos a seguir as vias formais. Aí o Deltan pede para o Aras olhar um e-mail enviado para os Estados Unidos. O Aras se surpreende com o teor. Tratava-se de um pedido de extradição de suspeito da Lava Jato. O nome não aparece. O pedido informal havia sido enviado ao Escritório de Assuntos Internacionais, OIA na sigla em inglês, diretamente por Dallagnol, sem passar pela Secretaria de Cooperação Internacional, PGR, nem pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça, autoridade central responsável, de acordo com o tratado bilateral. O diálogo dá a entender que o mandado de prisão ainda estava por ser decretado pelo então juiz Sérgio Moro, quer dizer, tudo agindo em conluio. Aí o Aras diz assim: passa o nome e os dados que vamos atrás. Fizemos isso com o advogado de Cerveró. Nosso parceiro preferencial para monitorar pessoas tem sido o DHS, mas podemos trabalhar também com o FBI. Quanto antes tivermos os dados, melhor, diz o Aras. O DHS é o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. E ele diz assim: não é bom tentar evitar o caminho da autoridade central, já que, como você sabe, isso ainda é requisito de validade e pode pôr em risco medidas de cooperação no futuro e a política externa da PGR nesse campo. E aí ele diz, num certo momento aqui, que o que podemos fazer agora é ajustar com o FBI, com o DHS, para localizar o alvo e esperar a ordem de prisão. O Dallagnol diz assim: obrigado, Vlad, por todas as ponderações. Conversamos aqui e entendemos que não vale o risco de passar pelo executivo. Não vale o risco de passar pelo executivo, significa ali que está admitindo que deu um drible, deu um olé, deu um jeitinho. Registra para os seus anais, caso um dia vá brigar pela função de autoridade central. Risos. Escreveu, deixando no ar a sugestão de que o Aras estava pensando um dia em comandar o Ministério Público Federal, o Ministério da Justiça ou sei lá o quê. E registra, diz o Dallagnol, que a própria PF foi a primeira a dizer que não confia e preferia não fazer. Aí o Vladimir insiste: já tivemos casos difíceis que foram conduzidos com êxito. E o Dallagnol, que é o chefe da Força-Tarefa, formal, quem era o chefão era o Moro. Obrigado, Vlad, mas entendemos com a PF que nesse caso não é conveniente passar pelo executivo. Aí o Vladimir diz: finalmente, a questão não é de conveniência, é de legalidade, Delta, mas um desses apelidos idiotas, Delta. O tratado tem força de lei federal ordinária e atribui ao Ministério da Justiça a intermediação. Não é escandaloso isso? Quer dizer, o procurador Deltan Dallagnol está dizendo que é ilegal, mas que prefere fazer isso por vias ilegais. É exatamente isso que preponderou nesses anos da Lava Jato, né? Um total desrespeito à lei, um total desrespeito aos procedimentos que são consagrados na política internacional, inclusive. Isso, inclusive, já foi denunciado à época. Nós denunciamos, já recorremos, inclusive, ao Ministério Público. Essa é uma das ações que temos lá no Conselho Nacional do Ministério Público, assim como também denunciamos ao ex-corregedor do Ministério Público, e, no entanto, até agora, essas questões não foram avaliadas a fundo, sequer chegaram para uma avaliação do Conselho Nacional do Ministério Público no que dizia respeito ao Deltan Dallagnol.
Agora, essa postura do procurador Vladimir Aras, que, na verdade, é primo do Augusto Aras, perdão, primo. Ela é gravíssima, porque, na verdade, significa um processo de prevaricação também, porque ele alerta o Deltan Dallagnol de que ele está cometendo um crime, uma ilegalidade, mas não faz nada em relação a isso, não toma nenhuma atitude para coibir essa atitude criminosa, não denuncia os seus superiores, não toma nenhuma decisão numa área, inclusive, em que ele era o grande responsável. E tudo isso sob o risco, inclusive, de tudo que fosse feito ser considerado ilegal, porque a legislação brasileira prevê que todo esse processo, no caso brasileiro, precisa ser feito por intermédio do Ministério da Justiça, que, nesse caso, não tinha sequer conhecimento do que estava acontecendo. Portanto, nós estamos analisando como proceder diante disso. Temos que novamente utilizar os mesmos caminhos, só que dessa vez ampliando o pedido para a investigação de procuradores e vamos também ampliar a nossa denúncia política, porque é mais uma confirmação de que essa Lava Jato foi, de fato, um instrumento político para combater a esquerda, para combater o PT, para perseguir o presidente Lula e a ex-presidenta Dilma. Perfeito, senador. Eu queria ampliar um pouquinho o escopo dessa sua fala, no sentido de entender o que é o interesse dos americanos aí, do FBI. Você pode falar, da sua opinião, evidentemente, por que o FBI estava tão interessado e atuou aqui diretamente com a Lava Jato? O que eles queriam? Bem, eu tenho a noção de que o chamado Deep State, né, americano, e eu creio que boa parte do setor financeiro, da extrema-direita americana, tinha total interesse que, no Brasil, nós tivéssemos uma mudança de governo. Por duas razões. Uma, primeira, por interesse econômico, né? E fica evidente em tudo que aconteceu depois, tanto no governo Temer, quanto agora no governo Bolsonaro. Nos últimos dias se falou fortemente na possibilidade de venda da empresa brasileira que tem a responsabilidade da exploração do pré-sal e na venda do pré-sal de um modo geral, tirando do Brasil o controle sobre uma riqueza e sobre a sua exploração, que é muito importante. Então, isso é significativo, assim como as tentativas do Brasil nos nossos governos de crescer, se desenvolver, investir fortemente na indústria, no desenvolvimento da ciência e tecnologia, no fortalecimento do nosso setor de serviços, principalmente na venda de serviços por meio da construção civil, enfim, interesses econômicos e, naturalmente, interesses políticos também, não é? E o interesse político maior era de derrubar o governo Dilma, era de impedir a continuidade de um governo de esquerda no Brasil que não ameaçava os interesses americanos, mas fazia o Brasil adquirir interesses próprios, ter interesses geopolíticos diferenciados, como, por exemplo, a aproximação dos países latino-americanos, a aproximação com a África e, acima de tudo, a constituição do grupo dos BRICS, não é? Que realmente representou uma contestação a uma hegemonia americana que se fazia de maneira quase que unipolar, não é? E que passou a ter grupos de países com relativo poder e que, relativo poder, consideramos que a China, no início dessa articulação, ainda não era a potência que é hoje, não é? E, naturalmente, que foram esses interesses geopolíticos, econômicos e políticos que interessaram. E, obviamente, que desbravado esse discurso anticorrupção, não é? Que foi vendido para a sociedade brasileira a partir do governo da presidenta Dilma, não é? Nós também tivemos aí
a cooperação não somente do FBI, mas de outras instituições, o Departamento de Justiça americano, né? Com toda certeza, a CIA, a Agência Nacional de Segurança, que foi responsável, inclusive, pelo grampeamento, não é? Da presidente da República, de ministros, de dirigentes da Petrobras. Então, é perfeitamente compreensível o porquê dessa colaboração e dessa cooperação. Quer dizer, dinheiro, mercado, interesses geopolíticos, e aí a gente viu, formou-se a tempestade perfeita. Os americanos ajudaram a derrubar mais um governo democraticamente eleito. Tem a mão ali do Uncle Sam nisso aí, né, senador? Muito claro, a gente está vendo. E o preocupante é que foi durante o governo Obama que essas coisas todas estouraram e aconteceram, né? Mostrando que, na verdade, além de politicamente nós termos diferenças, mas elas, no que diz respeito aos interesses estratégicos americanos, não existem entre democratas e republicanos, e, ao mesmo tempo, também o fato de que o Estado profundo americano ele tem autonomia própria, ele não está sob controle dos presidentes da República e muito menos do Congresso Nacional, quando se trata de fazer as políticas do interesse do complexo militar e industrial americano. Perfeito. E é aquela coisa, os Estados Unidos são uma democracia muito eficiente internamente, né, senador? Dali para fora, a política externa é uma verdadeira chacina, né, de outras democracias, de presidentes, de golpes. Hoje em dia é até difícil a gente dizer que a democracia interna, né? Nós temos hoje nos Estados Unidos, né, exemplos cada vez mais evidentes de que, na verdade, há uma estrutura, uma ordem política e jurídica que impede qualquer mudança, né? Basta a gente ver como se deu o processo de escolha do nome do candidato a presidente pelo Partido Democrata. Obviamente que o Bernie Sanders era alguém que tinha muitas contradições, inclusive nesse campo da política externa, mas, sem dúvida, era alguém muito mais progressista do ponto de vista interno, não é? Do que o chamado demente, né? Que é o Joe Biden, que é apelidado como o demente. Né? E isso pesou fortemente para que o Sanders, né, não conseguisse avançar na disputa democrata. Né? Então, inclusive, muito questionável a ideia de que nos Estados Unidos hoje nós temos um governo efetivamente democrático. Perfeito. Pedro Zambada, você tem comentários aí, meu caro? Temos comentários e superchats que o pessoal está se manifestando aqui, interagindo com a nossa conversa. Tem aqui uma Conaíma Assis mandou uma perinha muito bonita aqui de emoji para a gente e uma contribuição para o nosso canal. Flor Ernestina mandou para a gente: denuncia a sociedade é pouco, denuncia em tribunais internacionais. Acho que ela está falando da Vaza Jato. Lourenço José Romeiro mandou um emoji aqui da raposinha dando risada. Acho que a respeito da denúncia aqui. Sandra Gurgel: por que vocês deixaram parada a CPI da Lava Jato? Acho que é uma pergunta aqui para o senador. E o Leandro Moura mandou: em 1964, os Estados Unidos não queriam que o Brasil virasse Cuba. Em 2016, eles não queriam que o Brasil virasse uma Venezuela. Eles são movidos pelo medo. Você quer comentar esse superchat, senador? Sim, eu quero comentar primeiro sobre a CPI da Lava Jato. Na verdade, nós não deixamos de lado. O problema é que nós não conseguimos, em nenhuma das tentativas que nós fizemos, as assinaturas necessárias, seja para uma CPI da Câmara ou do Senado separadamente, seja para uma CPI mista. Nós tivemos várias vezes, várias iniciativas de coleta de assinaturas para uma CPI que pudesse investigar a Lava Jato e não conseguimos. Né? O que nós conseguimos e está sendo muito importante nesse momento foi a CPI das fake news. Né? E
Isso é relevante hoje no governo Bolsonaro. Mas, a rigor, nós realmente não tivemos suporte, nem antes da eleição de Bolsonaro, nem depois da eleição de Bolsonaro, para que nós conseguíssemos abrir uma CPI. E nem houve investigações sérias sobre tudo que foi denunciado pela Lava Jato. Né? O próprio Supremo Tribunal Federal ainda está há muito tempo devendo ao Brasil a declaração, a tomada de posição para definir se o Sérgio Moro foi ou não parcial no processo do julgamento do presidente Lula. Aí é uma questão de correlação de forças. Nossa, mas ainda tem dúvida, né, sobre se o Moro foi parcial ou não. Isso aqui é dureza, né? O Moro deixar claro que não foi imparcial, né? Que falta? É impressionante. Falta, eu acho que uma posição clara do Supremo Tribunal Federal, né? A segunda turma, ela já tem 2 votos claramente favoráveis à consideração de que Moro foi parcial, né? E temos aí, aguardando há muito tempo, a posição do decano do Supremo, que é o Celso de Mello, que até o presente momento não se manifestou. E o que é grave é que o período do afastamento dele da aposentadoria compulsória do Supremo está se aproximando, nós não temos essa definição e dificilmente o Bolsonaro vai indicar alguém que esse alguém não tenha uma posição claramente contra o PT e o presidente Lula, e ainda que haja remanejamentos internos, nós não temos certeza de que a composição da segunda turma vá declarar o ex-ministro Moro como suspeito. Mas o que vale é que, para a população brasileira, politicamente, isso é uma coisa muito clara, não é? A própria saída do governo por parte de Moro, num primeiro momento, fez com que Bolsonaro perdesse um suporte importante, mas depois essa coisa se acomodou e a população tem claramente sobre Moro uma postura de desconfiança. Alguém que assumiu toda aquela postura de paladino, que depois foi para o governo daquele que foi beneficiado pelas decisões dele, ficou caladinho, quietinho no governo o tempo inteiro, acobertando os problemas dos filhos de Bolsonaro, e depois saiu, não é? E no Brasil a população é impiedosa com aqueles que assumem o papel de traíra, de traidor. Hoje, a imagem dele, em grande parte da população, envolve isso. Um oportunista, alguém que colocou em segundo plano o papel de fazer justiça e depois alguém que traiu o seu aliado principal. Perfeito. Agora, sobre a votação da suspeição do Moro, senador, eu ouvi o Gilmar Mendes falando que deve ir a julgamento antes do decano sair, em novembro. Agora, uma vez que isso passa ali, que enfim, julgue que o Moro é suspeito, o que acontece a partir daí? Ou, em caso oposto, o que acontece a partir daí? Na minha avaliação, abre-se uma nova guerra jurídica, né? Todos vão tentar fazer uma modulação dessa decisão de maneira que o presidente da República não tenha o presidente Lula, me desculpe, pelo amor de Deus, o presidente Lula não tenha o direito de um julgamento que comece da estaca zero. Porque, na verdade, eu não acredito que o Supremo vá permitir que Lula recupere os seus direitos políticos. Obviamente que nós vamos lutar para isso, para que uma decisão favorável a nós leve à anulação de todos os processos que foram feitos contra Lula e que foram julgados pelo ex-juiz Sérgio Moro, não é? Obviamente, haverá também tentativas de, no próprio Supremo, barrar uma eventual decisão
da segunda turma. Então, se abre, sem dúvida, uma guerra jurídica muito grande, que vai depender também muito de como estiver a conjuntura política. Se o governo Bolsonaro, se as elites continuarem nesse processo de perda de respaldo popular, de respaldo social, nós, acredito eu, poderemos ter, quem sabe, até um ambiente favorável do ponto de vista político para uma decisão como essa. Me causa estranheza, me causa surpresa, me causa espécie, me causa a necessidade de uma explicação, o fato de, depois do que Bolsonaro fez até agora, especialmente depois do início da pandemia, ele ainda ter um apoio da ordem de 25% a 30% da população. Realmente é algo, para mim, inexplicável. Pedro Zambada, você tem mais comentários, meu caro, por obséquio? Temos mais comentários, sim, Kiko. Tem mais comentários aqui para o senador também. Da KL Saraiva mandou para a gente. Senador, por que o seu WhatsApp político não está funcionando? Estou tentando falar com você sobre a PL 3.947 de 2019, da cesárea a pedido. Mandou aqui para a gente no chat, senador. Tem mais superchats, mais manifestações aqui dos leitores. Gente, eu peço, por favor, contribuições no crowdfunding, primeiro link da descrição, e também nos superchats aqui para a gente, na ferramenta membros, perdão, para a gente ter mais assinantes. É importante agora, no comecinho do mês, se vocês puderem, ajuda muito. Betânia Rossi chamando para a gente, por que a Vaza Jato resolve reaparecer agora? Uma pergunta. KL Saraiva mandou uma contribuição e o Carlos Roberto da Silva também mandou outra. Kiko? Tá. Olha, eu acho que apareceu agora porque conseguiu reunir um material bom, bastante consistente, e está publicando, num momento que a Lava Jato está sendo emparedada pela PGR também. Eu acho que tem a ver com timing jornalístico. Senador, queria ouvir o senhor sobre isso. Eu também acho que, na verdade, boa parte das revelações mais importantes da Vaza Jato, elas aconteceram ali ao longo do ano passado, e, apesar de ser um material grande que eles ainda têm, mas precisa ser garimpado no sentido de trazer coisas importantes para o debate político, social e para a informação da população. O The Intercept, o Glenn Greenwald tem tido um papel fundamental, né, nesse processo nosso de enfrentamento em defesa da liberdade, da democracia no Brasil. Inclusive, ajudou bastante a nós nesse enfrentamento das fake news, que é uma coisa também muito importante que eu quero falar, mas antes eu quero responder a Saraiva. Na verdade, eu tenho o meu WhatsApp pessoal, que eu sempre que consigo, eu respondo às pessoas, né? Ele é o mesmo do meu telefone, já é público o meu telefone, é o 619-8118-3828. E temos o nosso WhatsApp institucional. Basta você entrar na nossa rede social e demandar, que lá o pessoal tem, eu não tenho o número aqui de cabeça, mas nós estamos, inclusive, agora fazendo um trabalho de ampliação da nossa rede social do WhatsApp. Vocês sabem que eu sou o senador que tem maior interação com as redes sociais. Já nesse último período, já são mais de 2 meses que eu estou lá, em primeiro lugar, lutando contra os robôs. Porque ali tem bolsonarista, tem um bocado de gente que tem rede social com robô, com automatização. Não, as pessoas que nos acompanham são pessoas que realmente nos acompanham por uma decisão sua própria, não tem robô ali naquele meio. Então, você pode buscar e nós poderemos dar uma resposta tranquila sobre essa questão. Mas eu queria falar, se você me permite, Kiko, sobre a decisão das fake news. Ótimo, manda bala, por favor. Sobre a decisão de ontem lá do Senado. Foi uma decisão muito importante, essa que nós tivemos ontem. Um projeto que foi aprovado a partir de uma construção que envolveu a sociedade civil, a militância
na internet, que envolveu gente de todos os campos políticos ideológicos ali dentro do Senado Federal, que, de forma alguma, compromete a liberdade de imprensa ou a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa também, o que ela permite, especialmente na regulação que ela vai poder fazer na internet, se a Câmara aprovar, e Bolsonaro já disse hoje que vai vetar. Bolsonaro foi o maior derrotado com a aprovação desse projeto das fake news, não é? Mas se ele vetar, nós vamos derrubar o veto, é que nós vamos passar, a partir de agora, poder identificar aqueles que produzem fake news, quem é o primeiro, a partir de agora que eu digo, a partir da vigência dessa lei, quem foi o primeiro a criar uma falsa notícia. Vamos poder, o tempo inteiro, definir, ter acesso, as pessoas terão o direito à transparência. Eu vou saber se aquele sujeito que está ali me mandando uma mensagem, se ele é, de fato, uma pessoa ou se ele é um robô. Eu vou procurar saber, vou poder saber se aquela mensagem que está vindo para mim, ela foi impulsionada, se ela não foi impulsionada, se alguém patrocinou aquilo ou não. Então, é um avanço muito grande. Eu creio que vai ser uma legislação referência para o mundo inteiro, que também está envolvido, não é, com a mesma preocupação que é de ter democracia nas redes sociais e ter um combate à desinformação. Perfeito. Há uma preocupação grande dessa lei virar um tiro no pé para os democratas, para as pessoas ali que estão fazendo jornalismo, enfim, e aí ficar na mão de um político determinar que aquilo é fake news ou não. Não se corre esse risco para nós fazermos jornalismo sério, por exemplo, DTM, desde a nossa criação, nós fomos parar numa lista completamente estapafúrdia de fake news com bandidagem do tipo Jornal da Cidade Online, os outros caras. Quer dizer, isso sai por conta de uma interpretação de uma consultoria que se baseou nas agências de checagem, que também tem problemas com relação aos critérios deles. Não corremos um risco aí de estar criando enfim, jogando fora o bebê junto com a água da bacia? Não, nesse caso não. Nós preferimos não entrar no debate sobre conteúdo, o que é desinformação, como é o processo para a retirada da desinformação. Na verdade, tudo o que foi feito, ao contrário, ele permite muito mais que a pessoa, a instituição que está denunciada, possa defender o seu conteúdo. O que é que a proposição tem? Por exemplo, no caso do WhatsApp, o que a lei propõe é que, naqueles casos de medidas, de mensagens que tenham tido amplo alcance, que atingiram mais de 1.000 pessoas, que foram reproduzidas por mais de 5 pessoas, elas devem ser guardadas durante 3 meses. Não o seu conteúdo, mas os metadados. Para quê? Para que, havendo uma denúncia, havendo uma ação judicial, se possa resgatar naqueles 3 meses e chegar a quem foi o primeiro que mandou aquela medida. Quando se tratar de conteúdos, nós vamos poder ter agora, nas outras redes, alguém que vai poder fazer a denúncia. Fazendo a denúncia, a rede social, a plataforma, ela vai poder interrogar, ela vai poder provocar quem é o responsável por aquela informação. Essa pessoa vai poder contestar aquela denúncia que foi feita, vai poder agregar informações àquilo ali. A rede social poderá, no caso, se considerar que as suas regras de funcionamento foram desrespeitadas, ela poderá tirar,
mas aquela pessoa também poderá estabelecer um contraditório para, junto à justiça, contestar aquela decisão que foi feita. Então, é um processo que agora permite a ambas as partes estabelecerem uma coisa mais democrática. Eu não entendo de forma alguma que houve um processo que vai coibir a mídia alternativa, que vai cercear a liberdade de expressão e de imprensa. Não. E algumas imperfeições que existem, elas podem ser corrigidas lá na Câmara dos Deputados. Eu sugiro, inclusive, que nós que somos integrantes desse campo da esquerda, a mídia alternativa que é posicionada no campo da esquerda, que acompanhe, que debata, que traga as suas preocupações e as suas sugestões. Não é? E eu creio que não houve, até o presente momento, nem creio que vai acontecer, aprovação de uma legislação que coíba a liberdade de expressão para quem quer que seja. Perfeito. Zambada, você tem mais comentários aí, meu caro? Mais recados para dar? Tem mais recados para dar também, Kiko. Tem superchats também. O pessoal está mobilizado hoje e é importante a gente falar também sobre o nosso concurso cultural, aproveitando esse comecinho de mês. Eu vou projetar na minha tela para vocês darem uma olhada, mas é um livro super bonitinho que a gente está colocando aqui para os nossos leitores terem acesso. Só um minutinho, gente. Deixa eu colocar aqui, inclusive, até o áudio. Olha aí, é um concurso cultural do Bestiário Nordestino. A Sara Góes me mandou aqui detalhes. Livro Catálogo Bestiário Nordestino, de Marquinhos Abu e Rafael Lima Verde. Um olhar sobre a gravura fantástica, traça um panorama da gravura fantástica composta por imagens de monstros e mitos originários do imaginário popular nordestino, produzidas no século 20 e 21 por 21 gravadores do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Perdão aqui, deixa eu só colocar aqui mais algumas imagens. Olha aí, esse é o livro que os leitores terão direito pela aba comunidade. Lindas gravuras isso aí, muito bonito, né? Estilografuras também, né, Kiko? Que é uma parte histórica do Nordeste. Para participar, tem que mandar superchat acima de R$20, respondendo a seguinte pergunta: qual é a maior besta da triste era Bolsonaro? Membros prata, ouro e diamante podem escrever sua resposta na aba comunidade do YouTube. Kiko. É isso aí, meu caro. Senador, a gente tem hoje também aí uma coisa muito importante acontecendo, que é a greve dos entregadores de aplicativos, né? É uma coisa bastante marcante, está ocorrendo em todo o Brasil. Em São Paulo, eles se reúnem em frente ao Shopping Center 3, ali na Paulista, e a partir das 14 horas. Eles estão impedindo a retirada de pedidos no local e explicam a importância da paralisação para quem não aderiu ao movimento. Em Brasília, estão em frente ao Palácio do Buriti, sede do governo ali do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal, entre 150 e 200 manifestantes estiveram mobilizados no cortejo dos entregadores de Brasília. Enfim, está uma mobilização muito bonita. Nós estamos cobrindo, dando vídeos, e a gente entrevistou já algumas vezes o Galo, que é uma liderança nessa área, e a importância disso, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse pessoal que é abaixo do precariado, né? Gente que vive assim, morre assim, tem cara que, né, se arrebenta numa moto, não tem qualquer tipo de garantia legal, e as pessoas às vezes não notam, parece que não é gente. Você pede lá num Rappi ou no Uber Eats um rango não sei aonde, chega na sua casa, né, você pega, tem ali uma pessoa que se der o trabalho de fazer isso, em geral são pessoas competentes, preocupadas, tal, que não tem emprego, quer dizer, é o que restou, e passa, né, se você bobear, um sacana liberalóide chama de empreendedorismo também. Que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. São entregadores de comida que passam fome, basicamente. Na verdade, nós, na esquerda, precisamos refletir muito sobre
esse fenômeno, né? Não o fenômeno da greve, mas o próprio fenômeno desse tipo de trabalho precário que vem se produzindo, reproduzindo, aumentando bastante, né? E que tiveram, inclusive, um papel social muito importante nesse período aí da quarentena. Acho que isso ajudou a essa reflexão que eles estão fazendo da relevância que tem e, ao mesmo tempo, da absoluta inexistência de direitos dos quais eles possam usufruir, não é? Sem dúvida, além do grave risco que eles todos correm nesse período da pandemia, longe do que muita gente está pensando, nós estamos vivendo o momento mais grave dessa pandemia e, portanto, estar na linha de frente, seja como profissional de saúde, como profissional da limpeza urbana, como profissional da segurança, ou como o pessoal que trabalha nessa área, não é, do delivery, né, da entrega, não é, de produtos, enfim, nós entendemos que precisamos não somente compreender bem esse fenômeno, nos aproximar desses segmentos e fazermos com que deles possa surgir uma luta que tenha a possibilidade de garantir direitos mínimos, direitos elementares que essas pessoas precisam ter. Eu vejo, então, com muita satisfação esse despertar. Nós sabemos que não é fácil organizar um segmento como esse, mas é um passo importante. E creio, inclusive, que é uma luta que tem a simpatia de toda a sociedade, dada essa relevância social, a importância e o fato da condição com que esse trabalho acontece. Nós, ao longo de todo o debate sobre reforma trabalhista, fazíamos uma previsão muito clara de que o trabalho informal, precário, ele iria crescer muito no Brasil, não é? E temos, sim, a obrigação de debater, não é, a continuidade do enfrentamento a esse problema e, particularmente, de nós, se nós não conseguirmos reverter no curto prazo toda essa legislação que retirou direitos, pelo menos nós temos a obrigação de discutir como alguns direitos elementares têm que ser garantidos a essas pessoas, desde os equipamentos de proteção individual para quem anda de bicicleta, para quem anda de motocicleta e que tem que viabilizar isso pela sua própria conta, não é? Quanto alguns direitos elementares do ponto de vista de auxílio emergencial no caso de um acidente, de garantia da possibilidade de uma aposentadoria, enfim. Esse é um dos segmentos que eu acredito que é do novo mundo do trabalho e que veio para ficar. Perfeito. Senador, estão pedindo para eu perguntar sobre a questão da privatização da água. Como é que o senhor está enxergando essa questão? O voto do Cid Gomes, queria que o senhor falasse sobre isso. Dá para ter esperança que isso não vai passar? Não, eu acho que vai passar, não é? E acho que poderá realmente tomar um certo vulto após a aprovação dessa medida. Na verdade, uma medida que, longe de levar o Brasil para uma situação de universalização do saneamento básico, vai tornar essa universalização mais distante, porque, pelo desenho que essa legislação tem, não é? A iniciativa privada vai entrar, mas ela não vai entrar para pegar aquelas áreas onde nós temos maior dificuldade de ter retorno econômico, financeiro da ampliação do saneamento básico, do abastecimento d'água, do esgotamento sanitário, a forma como os blocos para licitação vão ser feitos e nada obriga a iniciativa privada a pegar o filé e a pegar o osso. Então, a tendência é de que sobre para o serviço público o atendimento às áreas onde a tarifa, o preço da tarifa, o valor da tarifa
e o poder aquisitivo da população não garantem que haja um retorno. Mas o mais grave é impedir. Na verdade, não é nem fazer com que o setor público possa competir com a iniciativa privada, mas é impedir que o setor público possa competir para continuar prestando o serviço, utilizando, inclusive, mecanismos como subsídio cruzado, que aproveita aquele plus da tarifa naqueles lugares onde a população pode pagar e reverte essa diferença para os lugares aonde nós precisamos levar a água ou torná-la mais barata com a tarifa social e também o esgotamento sanitário. Portanto, eu vejo que é um retrocesso. E o maior exemplo está aí, na questão da energia elétrica, né? Também se dizia, lá na década de 90, no início dos anos da década de 21, da primeira década do século 21, que a privatização das companhias de energia elétrica iria levar a um processo de universalização. E não levou. O que levou à universalização foi o programa Luz para Todos, feito pelo governo federal e que levou luz para todo mundo no Brasil, não é? E, portanto, um serviço que tem uma interseção importante, por exemplo, com a própria concessão da energia elétrica, vai fazer com que só se tenha abastecimento d'água e esgotamento sanitário no Brasil no momento que o poder público se fizer mais presente. Perfeito. Eu vou mostrar umas imagens aqui da greve hoje dos entregadores de aplicativo, tá? Com a hashtag break dos apps. O DCM está cobrindo isso há muito tempo, a gente entrevistou várias lideranças, mostramos ali a movimentação e apoiamos essa greve, aliás. Tem aqui algumas imagens, olha, aqui em BH. Jamais será vencido, trabalhador unido, jamais será vencido, o motoboy unido, jamais será vencido, o motoboy unido, jamais será vencido, o motoboy unido, jamais será vencido. Aqui em BH, aqui é no Rio de Janeiro. Eu me sinto explorado literalmente. Eu todo dia de manhã eu faço minha oração para mim não me acidentar, porque se eu me acidentar, eu estou lascado. Se o cliente cancelar, também estou lascado, porque o aplicativo não fica com prejuízo nenhum, entendeu? Nenhum. É tudo nas nossas costas do entregador. É por isso que a gente está aqui hoje, cara. Chegou um ponto que a panela de pressão estourou, que não dá mais. É uma exploração esse troço aí inacreditável. A gente não se dá conta Pessoal, dele. Vou deixar bem claro, a gente está lutando pelos nossos direitos. Muita gente no Rio de Janeiro também. Todo mundo com um recado muito contundente. Isso aqui na Consolação, ó, quase esquina com a Paulista, aqui em São Paulo. Os motoboys. E o próprio senador Humberto mandou aqui para a gente imagens de Recife, do Recife. Senador, afinal, é do Recife ou de Recife, hein? Esclarece aí para nós. O Pedro sempre fala de Recife, mas eu acho que é do Recife, né? Minha professora ensinou do Recife. Nós aqui em Recife usamos do Recife, né? Do Recife, O que a gente fala é sempre o Recife, do Recife, no Recife. É isso. Isso aqui é o filme que o senador Humberto colocou no Twitter dele. É
uma movimentação bonita, como sempre, né, senador? É o povo na rua que muda a história, né? É isso que faz. Não é manifesto com o Fernando Henrique, com o Ciro Gomes e o cara lá do PSDB que faz oposição a favor, né? Pois é. Na verdade, a nossa expectativa, inclusive, é que nós, passado esse período da quarentena, né, eu creio que temos todas as condições de ter um grande movimento de massas no Brasil contra o governo Bolsonaro, defendendo o impeachment do presidente e lutando por causas econômicas importantes para a nossa população. Eu tenho muito essa expectativa. Eu acho que o Brasil hoje é uma grande panela de pressão. Não é? É verdade que o bolsonarismo ainda tem um respaldo importante na sociedade, aí seus 20%, 30%, mas é verdade também que a população brasileira já não consegue mais conviver com tudo isso que o governo Bolsonaro representa. Ele agora está quietinho, né? Depois da prisão do Queiroz, depois de todo o aperto que ele recebeu aí dos militares no seu governo, né? Mas eu creio que é só uma questão de tempo para que novamente ele se sinta com poder suficiente para novamente ameaçar a sociedade, tentar aplicar um golpe de Estado no Brasil, tornar-se ditador. E eu creio que o cenário que nós vamos enfrentar nesse pós-quarentena é um cenário tão difícil que eu acredito que a população brasileira vai para a rua para cobrar do governo Bolsonaro a sua saída e também que no Brasil nós tenhamos políticas que olhem para a população absolutamente excluída, que agravou a sua condição de vida nesse período. Perfeito. Pedro Zambada, você tem mais comentários aí, superchats, outra coisa? Eu tenho um recado importante que eu vou dar depois de você, meu cara. Tá certo, então tem muitos comentários aqui que o pessoal está engajado aqui na manifestação dos motoristas de aplicativo. Vou ler alguns comentários aqui do pessoal pedindo para a galera se mobilizar também e, assim, não esquecer da mobilização de hoje e não pedir também comida por aplicativo. A gente sabe que virou costume do brasileiro, mas é importante pensar nos trabalhadores agora. Célia Rocha mandou aqui para a gente. Kiko, por favor, pergunte para o senador sobre a delação do Tacla Duran. Tereza Domingos mandou um emoji super bonitinho aqui. E uma contribuição para a gente, um super sticker, na verdade. Danilo Dornelas mandou para a gente, #break dos apps, não peça delivery, só a luta muda. Priscila Presoto, sou petista e existe uma ala querendo o Lula esquecido. Vânia Pinho tá lembrando aqui, não peça delivery. Adelmo Souza, lei que vai quebrar mídia independente com processos. O Adelmo tá falando aqui sobre a questão das fake news. O J. Nunes mandou, a maior besta é o FHC que ligou a chocadeira do ovo da serpente. Maria de Lourdes mandou, do Recife, porque o nome da cidade tem origem no acidente geográfico a Recifes, como o Rio e a Bahia, Kiko. Olha só, vivendo e aprendendo, não sabia, tá vendo, Pedrão? É que nem no Porto, os portugueses falam no Porto, não em Porto, né? Ao contrário do Pedro Zambarda, né, Kiko? Falou em Porto. Tem um recado importante aqui que é o seguinte, a nossa rede social particular foi aprovada com recompensa para todos os membros do DCM. Chama Discord, é isso, Pedro? Como é que é o nome? Discord, é muito popular entre os gamers. É muito sensacional. Eu vi ali, mas não só para gamers, você consegue compartilhar um monte de coisa, o visual é legal, é sensacional. Já está no ar, basta clicar no link postado agora na aba Comunidade, tá? Em caso de dúvidas, falem com a Marília, @dcm.com.br. Senador Humberto, a gente tem muito para falar aqui, tem assunto. Gostaria de perguntar do Tacla Duran, perguntar mais sobre as eleições municipais agora, mas temos pouco tempo. Se eu quiser só responder o que perguntou essa pessoa aí, para a gente seguir. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui, senador. Eu que agradeço esse convite de vocês. É sempre uma alegria poder estar aí no Diário do Centro do Mundo. E eu quero responder duas questões aqui. Essa delação do Tacla Duran, nós estamos aí na expectativa de que, de fato, a Procuradoria da República toque adiante esse processo, porque ele vai mostrar as ligações perigosas, né,
do Sérgio Moro, a participação de pessoas da sua relação pessoal e profissional que utilizaram-se do prestígio junto a ele para prestar algum tipo de serviço a pessoas processadas aí na Lava Jato. A minha expectativa também é de que isso ande, de que isso caminhe. E essa questão do Lula esquecido, eu não vejo no PT ninguém com esse objetivo. Ao contrário, o presidente Lula continua a ser a nossa maior e principal liderança, é o grande nome que nós temos para a eleição de 2022, seja como candidato, e nós vamos lutar para que ele possa ser candidato, seja como um grande apoiador. Ele tem, nessa conjuntura, externado a sua opinião. Existem pessoas no PT que têm um pensamento diferente do dele, mas isso é uma coisa conjuntural, não é? E, de forma alguma, a liderança, a força, o peso que ele tem está sendo de nenhuma maneira questionado. Pelo contrário, a gente quer que o povo se lembre cada vez mais de Lula. Ele é a principal referência popular do PT e do nosso país, não é? E, dado todo esse processo de perseguição que sofreu e tal, não é? Precisa ser permanentemente lembrado. Eu quero, mais uma vez, agradecer a você, Kiko, a você, Pedro, agradecer ao pessoal do DCM, dizer que sempre que for convocado, estou aí para a gente trocar uma ideia e aprofundar as nossas conversas. Muito obrigado. Obrigado, senador. Grande abraço e até a próxima. Vamos lá, Pedrão. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui só se tem mais superchat. Gente, a gente precisa muito de membros. Se vocês puderem ajudar, a gente agradece pra caramba. E... Estamos rumando para os 1.900, né, Pedro? Falta pouquinho. Se o pessoal colaborar, a gente chega até 2.000, pô. Vamos romper essa barreira. Pedrão, faltam quantos centímetros para a gente chegar a 2.900 membros? Falta um. Que bonito. Eu estou envergonhado, desculpa. Foi ridículo essa. Parece o tio do pavê, parece o Bolsonaro. Pareceu uma piada de casal, quase. Prometo que nessa rede social a gente não vai fazer essas piadas. Discord, tá aí, é bem legal. Nós já estamos lá, né? Acho que o Pedro também. E vai ser bacana. A gente oferece aí mais uma coisa para os membros do Diário do Centro Mundo. Certo, Pedrão? Tem membro novo, sim. A Leda Veiga está com a gente aqui. Olha que bacana. Bem-vinda, Leda. Maravilha, que legal. Acho que de superchats, por enquanto, a gente não tem nenhum novo. A gente agradece muitas contribuições aqui. Foi muito, muito bacana a galera no bate-papo com o Humberto. Tô lendo os comentários de vocês, gente, na hora. Eu quero responder na hora, pra vocês não ficarem falando que eu não leio o comentário, porque o pessoal já transformou isso num folclore. Eu tô ferrado aqui. Mesmo se eu ler, não adianta nada. Diego Navarro mandou aqui, Tacla Duran, como é que é? Tacla Duran tem muito a dizer sobre Marreco ser emissário. Essa reportagem acaba dando mais argumento para o Tacla Duran falar, né, Kiko? Eu acho que... Pedro, ele vai ser ouvido pelo Aras. Isso aí é questão de tempo, porque o Procurador-Geral da República está num momento necessariamente tendo que tirar da frente uma operação que é antidemocrática e é antipolítica, no final das contas. É um poder paralelo. Não dá para você ter um país que funcione na base do... Cada um tem uma agenda, não é? Ainda mais ligada com os americanos. Eles estão atendendo que tipo de interesse? Né? Como disse o senador Humberto aí, o chamado Deep State americano, é uma expressão que eu não gosto, porque dá margem a teorias conspiratórias, mas eles têm ali interesses claros. Aí você não precisa ser nenhum gênio da geopolítica, um Kissinger, para ficar evidente que eles atendem lá o que? A política externa americana. O que os americanos estão interessados? Estão interessados em defender as empresas americanas também, né? E o país como um todo. Isso significa você atropelar, eventualmente, o pré-sal, né? Ou a Odebrecht, ou empresas, ou no caso, um país, e derrubar
um presidente, um projeto que seja de, no mínimo, se colocar frente a frente ao que são os americanos. Não é difícil de entender. Por que o Bolsonaro não é incomodado pelos americanos? Que entende ali os interesses deles, não é? Vai lá, puxa o saco, lambe o saco do Trump, deixa claro como é que ele encara o Brasil numa posição de submissão, né? Compra cloroquina, faz negociatas ali que a gente nunca vai saber exatamente quais são, mas ele faz questão de dizer que, né, presta obediência e bate continência para a bandeira americana. Isso não era desse jeito com os governos populares petistas. Aí pinta a Lava Jato, que é oportunidade de ouro para a gente tirar esses caras da frente. Pronto, tá aí o carimbo, né? E aí, lembrando do papel do indivíduo nessa história, né? É importante fulanizar. O Deltan Dallagnol, quem é o Deltan Dallagnol? Quem é o Moro? De onde eles vieram? Esse pessoal de Curitiba, essas igrejas evangélicas com uma agenda antipetista aberta, a autonomia absurda, né? O quanto o PT também autorizou esses caras, né? O senador Humberto falou, ano passado, claro que ele não pode criticar abertamente as pessoas ali, mas a gente tinha um ministro da Justiça que assistiu isso, e não é que essa conspiração estava sendo feita num puxadinho, saía nos jornais. O Intercept botou ali o batom na cueca, como a gente fala, mas não é uma novidade. E como é que deixaram isso acontecer? É isso que ficou claro hoje, vai ficando cada vez mais, e, né, Pedro, por isso que a gente fala, esses caras têm que responder na forma da lei pelo que fizeram, né? No caso, essa operação de colaboração com o FBI totalmente ilegal. Certo, Pedrão? Certíssimo. Temos membro novo aqui, a Jomar Coelho da Lima está com a gente, Kiko. E temos mais superchats aqui, um me sacaneando, Cadu Lacerda mandou, o Kiko, DCM deveria propor um crowdfunding para pagar um curso de leitura dinâmica para o Pedro. O Pedro ele melhorou. Depois daquela live com o Bem-vindo, que o Bem-vindo quase teve uma bagunça. Eu achei que fosse morrer uma hora. Aí, eu achei que todos iam morrer em algum momento. Mas tá melhor. Não é fácil, é muito comentário, né, Pedrão? É muito comentário, mas assim, a gente agradece de coração todos os comentários, mesmo às vezes eu ficando meio bravo, assim, calma, gente, não tô achando aqui, perdi o comentário, mas a gente lê tudo com gosto e a gente ajuda vocês. Oi, Pedro, poderia falar novamente sobre o funcionamento do curso? Acho que é o concurso, pode falar isso. O concurso é o seguinte, são superchats acima de R$20, respondendo a frase qual é a maior besta da triste era Bolsonaro, ou participação na nossa aba comunidade. Tá? Aí você responde por lá, tem a pergunta bonitinho, e você vai estar concorrendo a esse bestiário, esse livro sobre bestas do Nordeste, xilografuras e muita arte bacana. A Sara Góes mandou esses cards aí, a gente vai mostrando nas lives para vocês acompanharem. Pessoal. Pedro, eu não entendi, eu fiquei com uma dúvida. A pessoa manda o superchat a partir de R$20 ou... Não, duas alternativas, isso. Ou o superchat ou a participação na aba comunidade se for membro prato. Entendi. Cima. Entendi, perfeito. Beleza. É isso aí, então? Vamos almoçar? Almoçar, então, gente. Boa tarde para todo mundo. Bom almoço para quem não almoçou. Vida longa e próspera. Temos a live das 5 e voltamos no essencial, Kiko. Valeu, meu querido. Abraço. Descanso, gente. Tchau, tchau.